todos, eu sou a Débora, sejam muito bem-vindos ao Boletim do Grid. Esse é um quadro noticioso dentro do Fim do Grid. Para essa edição, nós vamos conversar sobre as mudanças significativas que tiveram na Fórmula 1. Para isso eu tenho os convidados Rubens Gomes Passos Neto, do Boletim do Paddock, e Eduardo Casola Filho, do Barman da Velocidade. Bem-vindo, meninos! Obrigado, Débora. Obrigado, Bruno, novamente por nos permitir abrir esse espaço aqui. E obrigado ao Casola, que, nossa, sensacional, a primeira vez que estou gravando com ele. E já vamos começar a gravar aqui direto no Boletim do Grid, que para mim é uma satisfação maior ainda. Olá, Débora, olá, Rubens, olá aí a todos aí do Fim do Grid, do Boletim do Paddock. Estou de volta aí, ó, trabalho com podcast faz tempo, hein, mas e aí vamos comentar aí todas essas mudanças aí, essa Fórmula 1 que as aparências enganam lá, e podemos ter coisas bem agradáveis esse ano, hein. Com certeza, Casola. Eu acredito que a gente vai ter algumas coisas surpreendentes. Eu acho que a gente poderia até começar a falar pela própria McLaren, porque foi uma surpresa nessa semana de testes a gente não vê eles quebrarem por conta do motor, né? O único problema que eles enfrentaram mesmo foi no primeiro dia de testes, que a roda do Alonso acabou se soltando. Mas de resto, o motor tá maravilhoso, mas eles estão usando agora o motor Renault, né? Por sorte, a McLaren, as falhas que eu vejo que teve na McLaren, eu entendo que sejam da rápida adaptação do chassis ao motor Renault. A McLaren o ano passado teve toda aquela novela que ela queria um motor novo, né, uma unidade de potência nova, e Mercedes não queria fornecer para mais um, porque eles já falavam abertamente que não ia ter tempo hábil para poder fornecer para uma nova equipe. A Ferrari, lógico, McLaren com motor Ferrari seria uma das maiores heresias da Fórmula 1, vamos por dessa forma. E quando a Renault topou, a McLaren teve que fazer correndo. Eu, no último Roda com Roda, até comentei sobre isso, que se olhava a carenagem da McLaren, não era algo que casava, para mim não casava com o motor Renault. Você via formato que era do cofre ali, que a Red Bull usava, que a Toro Rosso usava, que a própria Renault usava, não era algo próximo daquilo que a McLaren estava mostrando. E deu no que deu, superaquecimento, problemas que, por sorte, para quem é fã da McLaren, tá dando graças a Deus, não é em decorrência do motor Renault, não teve os sofrimentos que o motor Honda vinha apresentando nas últimas temporadas. Acho que o Casola também chegou a verificar, ver como é que foi os treinos essa semana. Com relação à McLaren, não houve também tantos problemas quanto o motor, né? Mas houve alguns problemas com outras partes no carro, né? Teve o primeiro treino com 6 voltas, a roda do carro do Alonso soltou ali no final da última curva ali na entrada da reta dos boxes. Depois teve outro dia, teve problema, se não me engano, podem confirmar aí, foi escapamento, o problema, né, do carro da McLaren, um dos dias. Mas de qualquer forma não foram problemas que fossem diretamente ligados ao motor Renault. Ainda há uma adaptação e tudo mais, mas a McLaren vem conseguindo alguns resultados promissores. Claro que tempo a gente não tem como tirar um parâmetro baseado no que na classificação ali final de volta mais rápida, mas já houve uma melhora do que em relação ao cenário ali meio catastrófico que estava principalmente em relação ao ano passado. Eu acho interessante falar isso sobre os tempos, né? Até porque a gente nem tá podendo considerar mesmo devido a todos os problemas que teve em Barcelona nessa última semana, né? Neve, frio, mas o que chamava um pouco também a atenção, entre aspas, né, nessa questão de tempo, foi que o Van Dorn, mesmo dando, né, aquelas 110 voltas no quarto dia, o tempo dele que foi registrado foi com o pneu hipermacio, né, que seria o composto mais veloz. E o tempo do Hamilton, que acabou ultrapassando ele, se eu não me engano, foi realizado com os pneus médios. Então a gente ainda não tem uma ideia de como que realmente o carro tá, porque a gente não sabe em quais condições que o Van Dorn acabou andando, a gente não sabe em quais foram as condições do carro do Hamilton. Eu acho que sobre a McLaren, que a gente poderia fechar até sobre ela por hora,
seria que essa primeira semana ela, como todas as demais equipes, teve os prejuízos de pegar uma pista fria, problemas com a neve, apesar do Alonso ter sido um desbravador, vamos pôr dessa forma, em fazer 11 voltas numa pista que ninguém queria entrar, mas foi mais aquela jogada de marketing do Alonso, né? Ele marcou o nome dele como o mais rápido em um dos dias de treino. Contudo, da McLaren acho que ainda é cedo. Eu acho que, como ela mesma já havia anunciado, o carro que vai chegar na Austrália vai ser um carro totalmente diferente, já vai ter novos pacotes aerodinâmicos. Eu, quando vi esse carro, eu vi muita coisa do carro anterior, do MCL32, então eu acredito que o carro já da Austrália vai ser um pouco mais refinado, questão de aerodinâmica, e isso que o Casola falou de escapamento foi mesmo, o Casola foi uma peça de escapamento. Até o Will Mesquita, que ia participar com a gente no Papaya Orange, ele fez um texto sobre a McLaren que vai sair no Boletim do Paddock hoje mesmo, sexta-feira, quando nós estamos gravando, em que a peça de escapamento que danificou, que teve o problema, que acabou com o treino da equipe, é uma peça de 2 euros. Então você vê como a Fórmula 1 de milhões e milhões de euros, uma peça de 2 euros acabou prejudicando a equipe. E sobre a McLaren, acho que por hora é isso. É bom que viu que o motor é confiante, a equipe está mais otimista com os resultados que ela poderá obter esse ano. E por hora é só. Ela deu muito mais voltas, acho que voltas que eu falo mais satisfatórias de coletagem de informações nesses dias que foi possível, do que nos outros, todas as pré-temporadas que ela teve com o motor Honda. Acho que só a única pré-temporada que a McLaren teve boa com o motor Honda foi de 2016, 2015, 2017 foi um desastre total. É bem verdade, né? Esse período aí complicado, né? E ainda que a McLaren ainda tenta um pouco espantar também essa zica aí que parece que ainda caiu. Quer dizer, uma peça de 2 euros aí causando um prejuízo aí na preparação da equipe. Mas são pequenas coisas aí que vão que minando, né, a McLaren, mas assim, não é questão assim, é de ter paciência, né? De repente aí, até a Austrália com um carro totalmente diferente, a equipe pode dar aquele up, né, e ser realmente competitiva, né, mas ainda é muito cedo para tirar qualquer parâmetro a respeito disso. É muito interessante a gente falar realmente sobre isso, e agora a gente pode até falar do inverso, né, a Toro Rosso, que esse ano vai acabar usando o motor da Honda, que ano passado acabou dando todos aqueles transtornos para McLaren, e no final das contas agora ele acabou até mostrando um bom rendimento, né? Em questão de quilometragem, eles conseguiram adquirir muita quilometragem esses dias, e como todas as outras equipes, eles se dedicaram, né, a fazer testes da aerodinâmica do carro. Mas é interessante também comentar sobre o motor deles, porque é uma nova experiência completamente diferente para eles do que eles estavam tendo com a Renault. E eles estavam recebendo um motor que no passado a gente julgava ser um péssimo motor e que acabou dando vários problemas para a McLaren. E agora a gente também tem que acabar pensando que esse ano são só 3 unidades para eles durante todo o campeonato. O que vocês acham que vai acontecer com a Toro Rosso? Bom, pode ir, Casola. Lá, tapinha ali, palma, né? Bom, com relação a Toro Rosso, uma coisa que aparentemente parece que o motor casou bem com o carro, né? Que assim, não, parece que teve um encaixe melhor que com o da McLaren. E o que se via era que a Toro Rosso, que a Toro Rosso conseguiu fazer o teste sem muitas intercorrências. E só o fato de ser a equipe que deu mais voltas somando todos os dias, mostra que a escuderia italiana tá num caminho certo ali. Tudo bem, ainda não focaram muito em tempo ali durante os testes, tempos apenas razoáveis, tudo, nada que chama a atenção, mas o carro tem andado bastante, assim, por ser uma troca de motor, essas coisas, é um primeiro passo muito promissor ali, um começo bem auspicioso ali nesse casamento aí entre Toro Rosso e Honda. Eu, como McLarista, posso falar que estou muito feliz pelo que está acontecendo com a Toro Rosso. Eu não tenho aquele rancor que eu estou vendo muitos colegas meus terem de
terem desejado que fosse um fracasso para Toro Rosso. Eu tô feliz porque é uma coisa que eu sempre defendi sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1 precisa de montadoras como a Honda, que quando engatam fazem investimento altíssimo para fornecer motores baratos para as outras equipes. Seria interessante ter a Honda no formato que ela tinha na década de 90, que chegava a fornecer motores para 2, 3 equipes. E sobre a Toro Rosso, eu acredito que realmente está tendo um lobby, vamos pôr dessa forma, entre a Honda e a Toro Rosso. Para quem acompanha as redes sociais das duas, da montadora, da Honda, a parte de corridas que é a Honda Racing e da STR, eles estão tendo um lobby sensacional. Você via vários tweets da Honda comemorando isso, a Honda mandando, fazendo versão anime dos pilotos. Então teve tudo isso que eu vi que, é legal, é bacana, é algo que não houve com a McLaren. A McLaren, ela ditou umas regras para a Honda que na época a Honda não concordou, que era uma intervenção até mesmo que a McLaren queria ter. Eu acredito que a STR está dando muito mais liberdade para a própria Honda, o que é bom. E assim, o carro já veio bem diferente do carro do ano passado. O carro do ano passado da STR, o bico dela era bem parecido com o que era da Mercedes, ou esse segue um pouquinho mais parecido com o que era da McLaren. Então você vê que tem muito dedo da Honda, acho que até no desenvolvimento do carro. E o fato deles terem conseguido o maior número de voltas no total, aqui eu tô com um post do Will que eu comentei que vai sair logo. Aqui, ó, eles fizeram a maior quilometragem entre todas as equipes. A McLaren foi a 7ª equipe com maior quilometragem, e a Toro Rosso foi com maior quilometragem que a Mercedes e a Ferrari até. Então é bem otimista, podemos ser um pouco mais otimista pela Honda, é lógico. Eu não acredito que ela vai disputar uma posições mais ali do setor intermediário, acho que ela vai ficar mais pro fim do grid mesmo, mas é aquela coisa, a Honda, ela se encaixou bem com o carro da STR, e como eu disse, esse lobby pode ser promissor para a equipe e para a montadora. Em 2021 tá batendo aí, então é interessante a gente ter a Honda confiante dentro da equipe, porque pode atrair novas equipes para o futuro próximo, e quem sabe até 2019, 2020 aí a gente não veja mais equipes optando por um motor Honda já para inicializar a temporada de 2021. Então, sobre a Toro Rosso, acho que é isso. Esse bom começo dela tem que ser mais comemorado do que criticado, e muito mais observado do que simplesmente querer falar que a McLaren se ferrou, o motor Honda tá melhor. Não, que bom que o motor Honda tá bom, vai ajudar o campeonato. A gente não vai ter uma equipe que quebra na 5ª volta, que isso é ruim. Carro a menos no grid é ruim. Então eu acho que o interessante da STR com o motor Honda e o motor Honda estando bem é muito mais uma vitória, muito mais um passo positivo para a Fórmula 1 do que todo esse enredo que o pessoal tá cantando todos os ventos aí, que a Ferrari tá com dor de cotovelo, a McLaren tá com dor de cotovelo e tudo mais. Então, por hora, eu vejo com bons olhos essa situação aí da McLaren, da STR com o motor Honda, e vamos ficar na torcida, né? Eu acho que seria muito bom para as duas equipes, né, para a McLaren e para a Toro Rosso continuarem avançando, até para a gente poder conseguir gerar uma disputa no meio do pelotão e no final do pelotão muito maior do que o que a gente acaba vendo. Porque com duas equipes quebrando e faltando no grid, é complicado você ter uma competição justa e em geral, né? E eu acho que já dá para poder até puxar o gancho para Sauber, que também é uma equipe que esse ano é uma grande aposta, né? Já que ela vai estar recebendo o motor atualizado da Ferrari esse ano. Acabou fazendo a parceria com a Alfa Romeo. Então a gente tem uma expectativa grande para que o desenvolvimento dela acabe crescendo e que ela não seja mais a lanterninha do campeonato. Sobre a Sauber, né? Num primeiro momento aí para os testes, não demonstrou muito que vai parecer ser uma equipe que vai sair deve continuar sendo a equipe a fechar o grid, né? Na última posição. No entanto, nos testes ali não teve nenhum desempenho assim notável, nem do Leclerc, muito menos do Ericsson.
de qualquer forma, assim, pelo menos conseguiu conseguiu andar, né? Foi a quarta equipe que andou mais em número de voltas. Ficou atrás somente da Toro Rosso, né? Que já falamos, e além da Ferrari e da Mercedes, que são as duas principais escuderias aí do grid, né? Então, nesse momento, assim, dá pra dizer que dá pra focar um pouco em durabilidade, mas, por exemplo, em termos de desempenho, ainda nesse momento, ela ainda parece estar um pouco abaixo das demais equipes. Ainda vai ter muito trabalho ainda para poder chegar perto, mesmo com o motor mais atualizado, ainda ela parece estar um passo atrás da Haas, por exemplo, que é uma equipe que dá para comparar ali por ter o mesmo motor e por ter mais ou menos o mesmo suporte assim da Ferrari, né, por trás, mas vai depender tudo de cada uma, vai depender uma da outra, né? Então é um trabalho ainda de formiguinha aí, é um trabalho que vai demorar um pouco para Sauber aí conseguir uma posição melhor no grid por enquanto. Débora, só uma dúvida que eu tenho, só para poder acrescentar no meu comentário, até o Casola pode ajudar no destruir sobre isso. A Sauber, a Ferrari, todo mundo sabe que apesar de estar ali a Alfa Romeo por ser uma empresa, uma montadora do grupo da Fiat, eu lembro que a Ferrari ela queria colocar a mão em tudo, desde o motor que ela iria fornecer até no desenvolvimento do chassi. Vocês sabem me informar se o chassi da Sauber é desenvolvido em parceria com a Ferrari ou está sendo tudo desenvolvido mesmo pela própria Sauber? Eu acabei conversando com o Casola a respeito disso e ele falou pra mim que ele acreditava que o chassi da Sauber tinha sido produzido por ela mesma. Até porque ela é uma equipe que tem a condição de fazer o seu próprio chassi, porque ela tem aquele túnel de vento, essas coisas. E então parece que a Ferrari acho que não conseguiu colocar a mão inteira na equipe e tornar ela como uma equipe B que de fato ela queria. Eu acho que o acordo deles ia muito além, porque eles queriam ter as duas vagas na equipe, colocar a mão em todo o desenvolvimento do carro, fazer o motor, né, bem adaptado para o chassi, mas eu acho que isso não acabou acontecendo de fato. Acho que ainda não pode, acho que talvez nesse primeiro ano, né, porque talvez assim, como essa parceria foi fechada, acho que meio muito em cima também, então talvez não deu para fazer esse desenvolvimento num primeiro momento, né. Afinal de contas, a Ferrari, né, afinal de contas, a Sauber chegou a ter até engatilhado um acordo com a Honda, né? Só que assim como mudança de direção, né? Que saiu a Monisha e entrou o Federico Vasseur, que ex-Renault, tudo. E até no caso, que na primeira hora que o Frederico Vasseur entrou na equipe da Sauber, a primeira coisa que ele fez foi acabar com o acordo da Honda lá, porque foi coisa de uma hora que ele tava lá, ele já encerrou já mandou acabar com o contrato lá, porque viu que não era vantajoso. Aí fez esse acordo com a Ferrari, né? Tudo deve ter, talvez esse acordo avance alguma coisa, talvez nos anos seguintes. Mas, como no caso, porque também a Haas também, né? Que essa tem que ter um suporte grande da Ferrari e tudo no seu projeto. Tem até foto assim, comparando, né? Que pegando os dois carros assim, meio que dividindo no meio, comparando, eles parecem iguais ainda, da Haas e da Ferrari. Então, a Sauber talvez ainda esteja um pouquinho defasada nesse critério, mas que ainda depende um pouco desse acordo aí, tudo. Talvez para os próximos anos ali tenham um pouco mais de suporte da Ferrari. Então, assim, eu fiz essa pergunta porque eu acho que o que eu vou repetir é o que eu repeti no começo do ano passado, mas eu acho que esse ano a gente pode ser um pouquinho mais otimista com a Sauber. Porque no começo do ano passado eu havia lido que a equipe estava contente que eles iam ter um motor que tinha demonstrado em 2016 ser um motor competitivo, ser um motor, apesar que seria defasado, mas era um motor competitivo e que quebrava pouco. Para 2018 eles continuam com o motor competitivo, lógico, mas e agora muito mais, porque é o de 2018, é um motor que vai ser atualizado simultaneamente pela Ferrari, e
eu acho que o chassi, acho que a gente deve ver um desenvolvimento mais durante o ano. Acho que ela tendo um motor bom, ela consegue, com certeza com o dinheiro que está entrando, com a participação até mesmo da Alfa Romeo, que eu acredito que deve ter alguma participação técnica junto. Então, a Sauber, eu acho que ela deve sim, infelizmente, ela vai figurar no fim do grid. Contudo, eu acho que ela deve terminar muito mais corridas do que terminou o ano passado, dentro até da zona de pontuação. Mas, com essa informação de que a Ferrari não está colocando tanta mão no desenvolvimento, é torcer para o pessoal acertar a mão. A Sauber a gente já viu outros anos em que, mesmo ela estando com um motor defasado, um motor que não era o atual, que era o mesmo fornecido até mesmo na Ferrari, ela conseguiu beliscar alguns pódios, conseguiu permanecer na zona de pontuação, e é o que eu aposto para esse ano, que ela consiga, né, fazer um desenvolvimento bem legal. Minha aposta entre os dois pilotos é lógico o Leclerc. O Ericsson, acho que a gente, assim como o Halo deve ser proibido discutir em podcast, acho que a permanência do Ericsson ou a situação do Ericsson dentro da Sauber devia ser proibido também discutir, porque não tem como a gente concordar com um piloto desse chip dentro da equipe, e temos pilotos bons, excelentes do banco de reserva, tanto da própria Ferrari, né, nas categorias de base dela, vamos por dessa forma, e como também outros pilotos do mercado que poderiam estar ali fazendo um serviço bem melhor. Acho que até o próprio saudoso Kvyat poderia fazer um serviço melhor. Mas, que pelo que eu vi da Sauber na pré-temporada nessa semana, eu gostei, adorei. O carro em pista é lindo, é lindo. Pessoal, a gente vai confundir com a da Williams. Não vai confundir, tem como se prestar atenção, tem como ver. É um carro lindo. A equipe é um outro ambiente, para quem gosta de rede social. Você segue, a gente tem um mecânico brasileiro que trabalha na Sauber, o Thiago Fadel, ele twitta, então você vê outros mecânicos da Sauber, você segue eles, você vê que eles estão felizes, eles estão contentes, então essa questão de clima de equipe unida é bacana para a Sauber. Então eu acredito que a Sauber ela vai ser um ano de 2018 muito mais preparativo para um 2019, 2020, e novamente torcer para que 2021 continue a parceria com a Alfa Romeo e que quem sabe a gente não tenha um motor melhor e até mesmo um carro bem melhor aí para as próximas temporadas. Mas por hora a Sauber me contentou muito, foi muito bacana ver ela ali só atrás da Ferrari e da Mercedes. A Toro Rosso, como eu falei, eu acho que foi muito mais ela querer a Honda provar que o motor tá bom e deve ter colocado uma configuração de exigência mínima no motor e ter feito voltas lá de quase 2 minutos, mas pelo menos fez. E já a Sauber não, a Sauber foi pau a pau com as demais equipes, quis estar ali o tempo todo na pista, então foi bem bacana. O clima na equipe tá bom, então eu tô otimista aí pro que a Sauber vai apresentar este ano em pista. É lógico, temos que ver a pré-temporada que vai ter os próximos testes agora e ver o que ela vai apresentar na Austrália. Mas já para quem gosta de grid cheio, que é o que eu gosto mesmo, não importa se a equipe tá disputando 18º, 19º lugar, eu quero grid cheio, para você ter os ponteiros perdendo tempo com o retardatário, e isso afunilar, fechar mais a corrida. Então, com a Sauber estando com carro bom, com motor bom, é bacana que a gente vai ver ela conseguindo ali tá trabalhando dentro da pista, tá disputando posições, mesmo que seja posições de fim de grid, mas é disputa de posição, é sempre bacana ver ultrapassagem, não importa se é pro 15º lugar, 16º ou pro primeiro lugar. Disputa por posições é sempre bacana. Acho que agora, pra gente poder já encaminhar o programa pro final, acredito que mais uma equipe que a gente podia dar uma pincelada é sobre a Williams, né? Porque acabou crescendo uma expectativa em relação ao carro desse ano, fizeram um comparativo de formato dele, já que o Paddy Lowe trabalhou, né, no desenvolvimento desse carro, um comparativo dele com até o próprio carro da Ferrari do ano passado, né? Foi um carro que teve um bom desenvolvimento, teoricamente, né? Tirando todos aqueles problemas que a Ferrari teve fora de curva, né? Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que a Williams vai passar esse ano. Porque o meu maior receio, na verdade, é em relação à dupla de pilotos
teoricamente muito nova, né? Que ainda falta um pouco de experiência, mas a gente olhando pro Stroll, ele é um piloto arrojado, né? Acho que ainda tem que ser avaliado muitas coisas, né, ainda em relação aos pilotos, né, não dá pra ainda cravar ainda com exatidão quem vai ser o piloto mais fora de série, assim, quem será o piloto diferenciado. De todo modo, a gente tem que ver o que vai acontecer, né, com a Williams, né, porque é uma dupla que não tem muita experiência. No entanto, a gente sabe que assim, há gente competente sim também dentro da Williams e que pode fazer um bom carro. Agora, se vai ter um bom retrospecto na pista, aí a gente vai ter que ver, né? Não temos ainda uma exatidão, assim, a Williams é uma grande incógnita, né? Bem na verdade, né? Então, assim, até o começo da temporada a gente não sabe exatamente onde que a Williams vai estar, né? Talvez ele vai brigar lá por pontos, assim, esporadicamente, tem algumas chances, mas não dá pra cravar seguramente se ela vai ficar mais pra trás, se ela vai conseguir brigar mais num pelotão um pouco mais intermediário pra frente. Ainda temos que esperar pra ver, né? E também acho que desapegar um pouco dessa questão do Kubica aí, que é o seguinte, por enquanto pilotos são Stroll e Sirott e a equipe tem a confiança neles, né? Então tem que dar uma chance, né, para eles antes de tirar qualquer conclusão a respeito. Sobre a Williams, eu sou um otimista nato, não tem como negar, acho que todo mundo já percebeu isso, tanto desse programa como os demais. Mas a Williams, uma coisa que eu penso é o seguinte, já que eles são um motor Mercedes, eles não teriam melhor chance com o melhor engenheiro para desenvolver do que o próprio Paddy Lowe. Ele sabe como o motor Mercedes se encaixa no chassi melhor que ninguém. Então eu gostei do chassi, achei que dá pra. Acho que a Williams vai se dar bem, não vai ser uma equipe vitoriosa, não vai ser uma equipe que vai disputar muitas posições para pódio, mas eu acho que ela não deve ficar tão feia quanto ela ficou ano passado. Nos últimos anos, na verdade, que a Williams só teve ano bom em 2014, depois foi ladeira abaixo. E a questão dos pilotos, olha, é aquela coisa. Eu acho que 90% das pessoas que falam do Sirott não são pessoas que acompanharam a carreira dele pré-Fórmula 1. Então a gente não sabe, a gente teve grata surpresa com os pilotos que chegaram na Fórmula 1, foram excelentes estreantes, fizeram estreias maravilhosas, e às vezes ele pode ser um piloto consistente, que é o que a Williams precisa para 2019, um piloto consistente para coletar dados, para poder apurar o que esse carro precisa desenvolver. É lógico que não estamos falando de desenvolver para o ano que vem, como a Williams às vezes chega no metade da temporada e fala, mas desenvolver até mesmo para o curso do ano. Dinheiro tem, mesmo com o anúncio da saída da Martini, ela deve conseguir novos patrocinadores, porque quando você tem um motor tão bom como a Mercedes, um engenheiro como um projetista igual ao Paddy Lowe e pilotos que garantam a sobrevivência, você consegue também atrair investidores, patrocínio. Então a Williams, acho que ela está bem de pilotos para dentro do cenário que a equipe tem, tanto financeiro como do cenário de pilotos que estariam aptos para a vaga. O Kubica, como o Canal falou, acho que a gente já tem que desapegar isso, simplesmente aguardar o ano. Como até eu brinquei nas redes sociais, eu falei, imagina uma corrida em que o Sirott ou o Stroll fique de fora. A primeira pessoa que vai assumir o cockpit vai ser o Kubica. Seria interessante a gente ver ele num GP por acaso, mas provavelmente não vai acontecer. Se acontecer, bacana, mas também a gente tem que desapegar isso de que o Sirott, que fez um tempo abaixo do Kubica, ele é um péssimo piloto. Não, tem condições de pista, tem várias peculiaridades que fazem um piloto ser mais rápido do que o outro com o mesmo carro. Então eu acho que essas situação Kubica e versus Sirott que não deve ser mais debatida. Às vezes assim a gente pode levantar a questão, mas só para a questão de situar o que aconteceu no GP ou no treino. E de resto da equipe, eu tô achando que ela só não vai fazer feio como ela fez no ano passado com algumas corridas em que ela estava na zona de pontuação, de repente só porque trocou um pneu ou teve uma mudança brusca de alguma coisa na pista, ela
caiu e ficou fora da pontuação. Acho que ela pode permanecer ali com o Stroll algumas vezes, o Siroti, que às vezes também galgando um pontinho ou outro, mas ela não vai ser aquela equipe de 2014 que fretou ali muitos pontos e, salvo engano, foi a segunda do campeonato. Segunda ou terceira, acho que foi terceira. Então, para 2018, a Williams, acho que ela vai ser um ano mais de se estabilizar dentro do que ela possui. Para depois, no futuro, ela poder tentar algo novo, algo mais ousado. Então, a Williams, nos treinos a gente eu acho que não teve muita coisa assim de interessante dela. Tivemos o Kubica treinante, o Siroti, o Stroll. Então, eu acho que ela vem mais para ser aquela equipe que no meio da corrida você nota ela, mas não vai ter muita coisa de novo, muita coisa de excepcional dela não. Mas é ficar de olho, porque a gente nunca sabe. Pad 2, motor Mercedes, bom desenvolvimento, um piloto arrojado que é o Stroll, que a gente pode contar que ele é um piloto rápido, então às vezes pode vir uma surpresa um ou outro ali momento, mas por hora eu acho que a Williams é uma equipe que a gente não pode esperar muita coisa dela, mas que ela vai ser uma equipe mediana ali pro fim do grid, do meio pro fim, ela provavelmente deve ser. Eu tô otimista com a Williams, eu espero que ela tenha realmente um desenvolvimento melhor do que teve no ano passado, e que essa dupla de pilotos acabe acrescentando para a equipe e que ajude ela. Mas eu acho que vai ser mais um ano de levantada da equipe e uma preparação para os próximos que estão por vir. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma consideração para poder fazer a mais. E também gostaria de convidar vocês a chamarem o público para poder conhecer o trabalho de vocês. Bom, acho que assim, com relação ao teste, eu acho que já falamos bastante, né? E no caso só dizer que assim, ainda há muita coisa ainda para ser desenvolvida, né? E os próximos testes podem dizer um pouco mais, né? Bom, mas assim, os primeiros sinais só vamos ver mesmo na Austrália, na primeira corrida do ano. Bom, com relação a mim, né, posso dizer, vocês me encontram lá no Barman da Velocidade, página no Facebook. E também, às terças-feiras, eu escrevo ali uma coluna aí pro Boletim do Paddock. Um abraço, pessoal. Bom, minhas considerações finais ficam que, infelizmente, em decorrência de um mau tempo lá em Barcelona, algo que foi atípico para uns treinos de pré-temporada, o pessoal reclamou bastante, falando que tinha que ir pro Bahrein e tudo, mas anos anteriores nós tivemos pré-temporadas completas, com pista limpa, então infelizmente foi um ano que o mau tempo prejudicou mais a Fórmula 1, então acho que infelizmente a gente teve uma semana não perdida, mas uma semana fraca de treinos. Essa semana que entra agora teremos já uma semana de treinos, eu acredito que até mais intensas, e se der tudo certo falaremos sobre ela também. Mas por hora é só, a gente ainda tem muito para se ver. A RBR foi uma equipe que também passou muito mais despercebida. A própria Force India também passou despercebida, não fez grande coisa. Então é por isso que a gente pautou mais esse programa nas equipes que tiveram mudanças significativas de motores, de desenvolvimento de chassis. E vocês podem me encontrar no Twitter, no Rubens GP Neto, no Boletim do Paddock, ou mais trabalhando com a parte de publicações, compartilhamento delas e escrevendo uma vez ou outra algum post. Também podem me encontrar lá no podcast F1 Brasil, Roda com Roda, aos domingos após os GPs, e excepcionalmente em alguns casos a gente grava um ou outro programa aí, convidando todos para participar das lives. E não deixar aqui de agradecer mais uma vez ao Bruno, que encabeçou esse projeto, nos dá todo o apoio aí. E dizer também pro pessoal visitar o Fim do Grid, ouça os podcasts, eles estão gravando agora sobre MotoGP, sobre Indy, e a maioria dos podcasts que participam lá também fazem parte da família do Boletim Paddock. Então, obrigado a todos que nos ouviram hoje, um forte abraço e até a próxima. Gostaria de agradecer a participação de vocês, foi muito legal estar gravando com vocês hoje. Fica aí o convite para vocês acessarem o canal do Casola, o nosso projeto, o Boletim do Paddock. Vocês também vão poder estar acompanhando a semana de testes que vai acontecer agora do dia 6 até o dia 9. E também acompanhar a minha coluna do 365 dias,
na segunda-feira. E obrigada, Bruno, por estar colocando no ar mais um programa nosso. E obrigada, gente. Um abraço.